crianças, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à historinha de José, aquela historinha que a tia Mili contou na semana passada. Vocês lembram? A gente vai relembrar ela e a gente vai fixar em uma parte dela e fazer a aplicação para vocês, tá certo? Vocês decoraram o versículo que a tia Mili pediu para vocês decorarem? Vocês estão lembrados qual foi o versículo? O versículo está lá em Salmos, capítulo 51, versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu tenho certeza que vocês gravaram esse versículo, não foi? Então, hoje o tio Tiago vai falar sobre o irmão que perdoou. Então, o tio Tiago vai fazer uma retrospectiva de toda a história para vocês relembrarem a história. E no final, o tio Tiago vai fazer a aplicação para vocês. Então, antes de começar essa aula, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus abra os nossos corações para que a palavra de Deus fique lá guardada, lá dentro, lá germinada em nossos corações, tá certo? Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, o teu santo dia. Senhor Deus, guarda, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Guarda, Senhor, a tua palavra no coração, Senhor, de cada pequenino desse. Ó Deus, que eles venham, Senhor, estar fixando tudo isso, Senhor, que venha estar sendo passado em seus corações e venham aplicar, Senhor, na sua vida. Deus, nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa historinha. Este era José. José morava na terra de Canaã, junto com seu pai e seus 11 irmãos. De todos os filhos de Jacó, José era o favorito, porque ele era um jovem obediente. Certo dia, José teve um sonho. Ele sonhou que estava no campo com seus irmãos, amarrando feixes de trigo. De repente, o seu feixe ficou de pé e os dos seus irmãos ficaram em volta dele e curvaram diante dele. José também sonhou que o sol, as estrelas e a lua estavam se inclinando diante dele. José contou o sonho aos seus irmãos e eles ficaram furiosos, porque disseram que José queria ser o rei. E isso aumentou ainda mais o ódio que eles tinham por José em seu coração. E maquinaram mal contra José. Quiseram matar ele. Jogaram ele em um poço e venderam para o Egito como escravo. E aconteceu que um dia um homem chamado Potifar comprou José e levou ele para trabalhar em sua casa. Potifar era um homem muito importante. Por quê? Ele trabalhava diretamente com o rei Faraó. E Deus abençoou José na casa de Potifar. E Potifar gostava muito de José. Mas aconteceu algo bem desagradável. A esposa de Potifar teve um interesse por José. E ela viu que José não queria nada com ela, porque José era um jovem temente ao Senhor e sabia que era errado. Então ela inventou uma mentira. E sabe o que aconteceu? Potifar acreditou nela e colocou José na prisão injustamente. Mas Deus continuava com José. E até na prisão, Deus abençoou José. Aonde José ia,
as pessoas gostavam de José e José era abençoado por Deus. O carcereiro, que é o chefe da prisão, gostou tanto de José que deixou que José ajudasse ele com os outros presos. E certo dia, chegaram 2 homens. Um era o mordomo do rei, o outro era o padeiro do rei. Todos 2 foram parar na prisão por alguns crimes que cometeram, e Faraó colocou eles na prisão. Certo dia, os 2 tiveram um sonho que deixaram eles perturbados. E José, ouvindo eles falar, conversou com eles e disse que Deus que poderia dar a interpretação daqueles sonhos. E assim aconteceu. Eles contaram o sonho a José e José conseguiu interpretar. E a interpretação foi que o mordomo, que é o que serve o vinho do rei, que coloca a mesa do rei, ele iria ser solto. Já o padeiro iria morrer. E assim aconteceu. O mordomo foi solto. E José pediu para que ele lembrasse dele quando estivesse com Faraó. Mas o mordomo não lembrou. Mas certo dia, Faraó teve um sonho que deixou ele muito perturbado e não teve ninguém que conseguisse interpretar o sonho de Faraó. Então o mordomo, ouvindo aquilo, se lembrou de José e contou para Faraó. E Faraó mandou chamar José imediatamente. Então José disse a Faraó que era Deus quem daria a interpretação. E Faraó contou o sonho a José. E José conseguiu interpretar o sonho. Faraó ficou tão feliz com a interpretação do sonho e viu que José era um homem inteligente e sábio. E tornou ele o governador do Egito. Trocou as vestes dele, deu seu anel. E o governador era uma pessoa muito importante. Era o segundo mais importante do Egito. E José se casou, teve 2 filhos. Muita coisa aconteceu a partir desse momento. E o Egito, aconteceu que no mundo inteiro estava passando por uma grande fome, porque um dos sonhos de Faraó estava se cumprindo. Seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. José, como governador sábio, juntou comida o bastante, então o Egito estava farto de comida. As pessoas iam lá pedir ajuda, comprar. E certo dia, aconteceu que a família de José foi ao Egito para comprar comida. Os irmãos de José não reconheceram, afinal, José estava mais velho e agora tinha mudado a sua aparência. Era o governador do Egito, era um homem importante. Mas José reconheceu seus irmãos. E eles foram ao Egito comprar comida. E aconteceu que José queria ver se os seus irmãos continuavam os mesmos. Então, José fingiu que não os reconhecia e até acusar de espiões, José os acusou. Mas seus irmãos voltaram para a terra de Canaã levando comida. Mas a comida acabou e tiveram que voltar novamente ao Egito. Então José pediu para que reunissem eles na sua casa. Seus irmãos ficaram amedrontados, porque acharam que era um castigo de Deus por tudo que fizeram a José. José pediu para que os seus empregados saíssem da sala. Ele não conseguia mais controlar sua emoção. Então ele revelou aos seus irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Seus irmãos ficaram assustados e não puderam responder nada. José reconheceu que tudo era plano de Deus, pois disse: Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês.
José chorou e abraçou seus irmãos. Ele pediu que fossem para casa, para que contasse ao seu pai que ele estava vivo e que trouxesse toda a família para morar com ele lá no Egito. Afinal, havia bastante comida. E seus irmãos fizeram isso. Jacó, seu pai, nem podia acreditar que seu filho José, o seu filho favorito, estava vivo e que queria cuidar dele. Assim, toda a família de José, que era o povo de Deus, os israelitas, foram para o Egito e José pôde cuidar e preservar o povo de Deus. Jacó já estava velhinho e depois que ele morreu, os irmãos de José pensaram que ele iria maltratá-los. Mas José disse: É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. O desejo de José era de sempre cuidar de sua família. Vocês viram quanto José sofreu, crianças? Vocês viram que José foi injustiçado por seus irmãos. Os seus irmãos fizeram muito mal a José, prenderam ele, fizeram coisas horríveis com ele, jogaram ele dentro de um poço. Veja que coisas terríveis os irmãos de José fizeram com ele. Criança, existe um homem que ele está vivo até hoje. Existe um homem que veio à terra, morreu por nós para nos perdoar e nos livrar do pecado. Crianças, o nome desse homem é Jesus. Ele também foi injustiçado. Ele também foi perseguido. Ele também sofreu muitas injustiças. O nome desse homem é Jesus. Ele veio à terra para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar. Então, assim como esse homem, Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados. José também perdoou seus irmãos. Então, crianças, Deus, ele mandou seu filho para morrer por nós, para nos ensinar que devemos sempre perdoar. Devemos sempre perdoar os nossos irmãos. Tá certo, crianças? Então guardem isso em seus corações. Nós sempre devemos perdoar. Então tio Tiago vai pedir que vocês façam um desenho bem bonito. Eu queria que vocês fizessem um pouquinho da história de José. Vocês podem desenhar José, os seus irmãos, Faraó, as pirâmides. Então vocês desenham tudo em uma folha, pinta bem bonito, conta a história para os seus pais e explica aos seus pais que José perdoou os seus irmãos. Tá certo? Então, até o próximo domingo.